Eu pensei em tanta gente. Eu pensei exatamente. Ei, boa noite para todo mundo que está por aí já. Estão me ouvindo? Acredito que sim. E então, pessoal, vamos começar aqui, entrando ao vivo no Encontros com Arte. Uma alegria estar aqui para essa conversa, né, com o Fernando Veloso. E boa noite, Vitória! Ei! Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Enquanto o pessoal vai chegando aqui no stream, na nossa live, desculpe, vamos fazer um pequeno histórico aqui do Encontros com Arte, como é que toda essa história começou. Estou aqui com a minha colinha, ó. Então, o Encontros começou como um evento de extensão lá da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e ele existe desde 2016, com o objetivo de aproximar, né, os mais diferentes profissionais da área de artes aos estudantes do curso de Belas Artes lá da Embap. Mas, como a gente não faz nada sozinho nessa vida, né, o Encontros com Arte tem ainda uma história anterior, ou seja, eu preciso dar esses créditos aqui, que são para a professora e artista Lígia Borba. Um beijo enorme para a Lígia. A Lígia começou com esse projeto de extensão, se eu não me engano, em 2006, quando o nome era Encontros com Escultores, com esse mesmo objetivo, de aproximar os artistas escultores dos estudantes de arte ali do curso da Embap. Mas também eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para dar os créditos para o nosso querido fotógrafo Dico Kremer, que fez a foto do Fernando Veloso, que a gente usou na divulgação aqui do encontro, e a fonte dessa imagem é lá da revista Ideias. Então, dá esse crédito aí para essas pessoas. Um beijo para o Fábio Campana, acho que ele está assistindo a gente também. E, por fim, desse momento aqui dos créditos, eu queria dar o crédito ao artista estudante Hamed de Almeida Braga, que foi o criador aqui da identidade visual do ECOA e parceiro técnico aqui na transposição do Encontros para esse formato remoto aqui de live. Então, sem mais delongas aqui, visto que já tem bastante gente entrando, então, vamos começar aqui com a apresentação de quem vai participar desse negócio. Esta pessoa que vos fala, então, para quem não me conhece, eu sou Lilian Gassen, artista e professora lá da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, da Unespar. Além de mim, me ajudando aqui a pilotar esse trem, vou chamar aqui, junto com a gente, o Hamed Almeida Braga. Hello, boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Eu sou aluno da Embap, de Artes Visuais, do primeiro ano, e estou aqui representando os alunos de agora. Estamos aqui representando 3 gerações, né? Nós 3. Exatamente, isso aí. Boa noite, Hamed. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, agora, né, vamos chamar para cá também, para essa bagunça boa, a estrela da noite, né? O artista plástico, pintor, gestor cultural e muito mais, esse nosso queridíssimo Fernando Veloso. Vem para cá com a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Principalmente para essas duas criaturas que resolveram inventar essa novidade muito oportuna durante esses nosso período de prisão domiciliar, embora confortável, não? Exato. Estamos aí dispostos a conversar e, inclusive,
receber mensagens, perguntas e tudo que rolar no meio dessa conversa, que vamos manter no nível absolutamente informal, bem à vontade, sem nenhuma pretensão de conferência. Né? É um papo. Exatamente, bem isso. Veloso, então, antes da gente partir para esse papo gostoso, vamos aqui explicar para quem está assistindo a gente aqui como é que vai funcionar essa nossa conversa. A gente vai dividir essa conversa em 4 blocos. O primeiro deles, então, é o pintor e a sua obra. A gente vai conversar sobre a trajetória do artista Fernando Veloso. O segundo bloco, então, é sobre estudante de arte, então, aprofundar essa conversa nesse tempo da história da vida do Veloso e mais outras coisinhas. E o terceiro bloco, então, é o multiprofissional da arte. Então, a gente vai conversar um pouco sobre como ser artista ou ser um agente da área da cultura significa também trabalhar em muito mais áreas, que não só aquela que a gente escolheu por primeiro. E o quarto bloco, então, vai ser aberto a quem está nos assistindo para fazer perguntas aí, curiosidades que tenham para o Fernando. Então, quem tem pergunta já, anota, aguarda, ou durante a conversa aqui, anota, aguarda, para no quarto bloco disparar aqui pelo chat essas perguntas que a gente põe na tela aqui e o Fernando vai poder responder. Enfim, vai funcionar desse jeito. Então, a gente pode partir para o primeiro bloco, a trajetória aí do Fernando. Fernando, querido, então, vou começar aí com a primeira pergunta. A propósito, né, de uma entrevista que você concedeu ao Caderno G, lá da Gazeta do Povo, acerca da exposição coletiva Pintura Quase Sempre, e eles construíram a modernidade no Paraná, de curadoria do nosso querido Fernando Bini, que deve estar aqui com a gente também. Beijo, Fernando. No Museu de Arte Contemporânea, né, lá no MAC, em 2010. Você, juntamente com o João Osório Brzezinski e o Antônio Arnei, afirmou não gostar de ser chamado de artista plástico e declarou, né, que preferia ser chamado de pintor. E assim te pergunto, como é ser Fernando Veloso, o pintor? Eu sou apenas um pintor. Eu acho que o meu universo, desde que eu comecei, se passou dentro desse material que é mais ou menos tradicional, apenas uma renovação que se fez em determinado tempo, das técnicas, etc., mas, no fundo, é a velha pintura que vem atravessando os séculos e que tem se mantido viva, apesar de todas as modificações e todas as novidades que ocorreram em todos esses tempos. Né? De modo que aliás, o João Osório também, nós sempre conversamos sobre isso, eu acho que o nome pintor é suficiente, não precisa enfeitar muito, é pintor. Tá bom, pintor de telas mesmo. E tudo começou lá nos anos 40, né? Eu nasci em 1930, portanto, daqui a menos de um mês, se o vírus não me pegar, eu devo estar com 90 anos. Então, toda essa minha trajetória, vamos esquecer aquela coisa de quando era guri, tinha talento, não tinha talento, se vivia desenhando, deixa para lá. Vamos começar a conversar a partir de 1948. Nesse ano abriu a Escola de Belas Artes. Belas Artes, antes não haviam escolas de arte em Curitiba, a não ser lá no tempo de Alfredo Andes, que nessa altura já tinha falecido em 1921, então já restavam os seus discípulos, etc. Então, em 48, o grupo de
ex-discípulos deles resolvem fazer uma escola de arte em Curitiba. E logo que se anunciou a abertura de inscrições, eu, que estava muito interessado em arte, me inscrevi, e comigo mais, na primeira turma, foram 28 alunos. Começou, depois alguns foram pulando fora. E vocês podem imaginar o que era Curitiba em 1948. 140 mil habitantes, uma cidade pacata, a origem étnica bastante variada, mas com uma grande predominância por eslavos, ucranianos, poloneses, alemães, italianos, e além dos nacionais, né? Que já tinha uma sociedade razoavelmente estruturada. Né? E daí você, a partir disso, imagine o clima de arte reinante. Era absolutamente conservador, mas ao máximo conservador, e, de certa forma, ainda sobre o domínio do culto ao Alfredo Andes. O Alfredo Andes foi uma personagem muito forte, porque realmente fez uma escola que apareceu muito, que teve muita importância, que tirou o Paraná do total limbo em matéria de pintura e de arte, e que deixou uma tradição muito, muito permanente. Né? E isso se solidificou ainda mais porque a colonização estrangeira que ocorreu no Paraná era de artesãos, era de classe média baixa, raramente vieram pessoas com um nível cultural muito elevado. Então, essas pessoas, já pela sua própria natureza, eram também conservadoras, tinham uma visão equivocada da arte, das suas funções, da sociedade, e, por essa razão, quando se abriu a escola se propunha a ser uma escola de belas artes, mais ou menos influenciada pelas belas artes do Rio de Janeiro, e, por sua vez, pela Beaux-Arts de Paris, que era uma escola também conservadora, mesmo nessa época, né? E que não apresentou na história da arte francesa, raríssimas pessoas tiveram destaque como grandes artistas, saídos de lá. Né? Quase a mesma coisa com a Escola Nacional de Belas Artes. Entre os grandes artistas nacionais, raríssimos passaram pela Escola Nacional de Belas Artes. Exatamente porque essas escolas se propuseram um figurino antiquado e já completamente superado. Enquanto a Europa já caminhava para propostas muito mais ousadas, né, ainda aqui na América, e principalmente aqui no Brasil e no Paraná, ainda se estava caminhando em cima das pegadas dos acadêmicos do fim do século XIX, no Brasil. Né? Porque no fim do século XIX, na Europa, a coisa já rolava com grandes novidades e grandes revelações na arte. Né? Então, a escola, quando eu entrei, era toda formulada por ex-discípulos deles e artistas, todos eles que trabalhavam e que exigiam dos alunos um tratamento de pintura convencional, ou de escultura, que fosse. Né? De modo que, como nós vivíamos numa total ignorância com relação ao que ocorria no mundo,
a coisa foi rolando, né? Você imagine que nessa época havia muito pouca divulgação. Hoje você vai numa banca de jornal, aí na internet, você tem imediatamente a cores com uma magnífica qualidade de imagem, o que há de mais moderno, o que está acontecendo agora, hoje, nesse minuto. Naquele tempo você tinha a biblioteca pública tinha ficado durante anos fechada. O antigo prédio onde ela funcionou, que era o antigo Teatro Bahia, no Doutor Muricy, já tinha desabado, e a biblioteca estava depositada numa sala do Colégio Estadual do Paraná. Só nas obras do Centenário do Paraná, com o governador Munhoz da Rocha, é que se fez a biblioteca, que está aí até hoje, na qual se instalou uma coleção de livros sobre arte, inclusive um setor de arte, que foi durante muitos anos tocado pelo Mário Rubinstein, conhecido artista paranaense, que está aí até hoje vivo. E a biblioteca, então, começou a dar pequenas luzes para nós, porque, de qualquer forma, as obras, a maior parte das obras que ali estavam, eram obras impressas em preto e branco, ou um sistema de cor muito antiquado, então não servia muito. Uma das grandes... Bom, nessa altura a escola foi rolando, muitos de nós já começamos a sentir que não era bem aquilo que estávamos procurando, e tínhamos, nessa altura, como professor, o nosso farol, a nossa luz, que era o Guido Viaro. Guido Viaro, italiano, rústico, um amor de pessoa, um doce de pessoa, mas era um homem troncudo, brabo, que dizia o que queria, e ele foi nosso salvador, porque ele nos indicou o caminho da rebeldia, da busca de outra coisa que não fosse aquele rame-rame que nós estávamos entrando inevitavelmente, e com isso começaram as primeiras possibilidades nossas de sair daquele pequeno universo, porque as aulas, por exemplo, de pintura da figura humana, era dado de tal forma que dos 20 e tantos alunos que estavam na sala, pintando um modelo que geralmente era um velhinho, um mendigo, que ficava lá com bastão, barbado, etc., essas 20 e tantas pessoas estavam pintando o mesmo quadro, que era o do professor. Né? E isso era a regra. Se ensinava pintura como se ensina culinária. É o mesmo que fazer o bolo, tem a fórmula. O rosto do lado luminoso, o branco de zico, não sei o quê, rosa de garance, mais uma gota doce, é uma fórmula. Então, você olhando aquela turma, todos estavam pintando o mesmo quadro. Aí o Viaro, por sua vez, dava aquele empurrão, faça o que você quiser, pinte como quiser, e com ele nós começamos a descobrir esse novo mundo. Nesse meio, em 51, teve a primeira Bienal de São Paulo, que sacudiu não só a nós aqui, mas o Brasil inteiro, que foi a descoberta de um novo mundo. Né? Nós fizemos uma excursão num ônibus que levou aproximadamente 18 horas para ir chegar em São Paulo, né? Com direito a furar pneu umas 12 vezes por aí, e lá fomos nós, um grupo mais ou menos que tinha grande interesse na coisa. Ficamos lá no Hotel Fuleira, lá do lado da rodoviária, e fomos para a Bienal, que foi um choque traumático. Era um choque total. Porque descobrimos que era outro mundo, que as coisas não eram aquelas que nós estamos vendo. Daí em diante, evidentemente, a nossa cabeça, de alguns, claro,
não são de todos. Alguns continuaram naquele rame e tal, mas alguns começaram a procurar outros caminhos, né? E assim foi, e a escola foi caminhando, passamos por um grupo imenso de professores, alguns que nos deixam muita lembrança, inclusive o Turim, que morreu ainda quando estávamos no primeiro ano. Depois tivemos, afinal, uma quantidade enorme de professores, e essa turma se formou finalmente e não chegou a formar um grupo da Belas Artes. Esse grupo se esparramou, cada um procurando lá sua turma, e somente mais tarde que os que tinham tendência mais moderna começaram a se reunir. Primeiro, tivemos como pouso a garaginha da Violeta Franca. Violeta compartilhava conosco as ideias modernistas, o Alcir Xavier, o Loio Perso, o Nilo Previde, Tomás Waldestein. Esse grupo todo acabou fazendo ponto na garaginha, que era um ateliê da Violeta, que ficava na garagem da casa dos avós, onde ela morava, no fim aí da Getúlio Vargas, onde tem o colégio. E ali passou a ser um ponto de encontro onde vinham pessoas de fora e tal. Né? E ali nasceu praticamente um certo agrupamento desse pessoal que depois foi vamos dizer, o carro-chefe que puxou o movimento moderno aí, inclusive agregando outros que estavam mais ou menos perdidos, soltos. Mais tarde, em 1955, embora se diga aí toda a literatura, aliás, toda a história que tem sobre o Paraná, que é Curitiba e tal, sempre se refere à Galeria Cocaco como inaugurada em 1957. Isso não é verdade. Em 1957, a Cocaco foi inaugurada como Galeria de Arte. O Enio Marques Ferreira, que estava estudando no Rio, embora paranaense e tudo, tinha voltado em 1953, já formado em agricultura, não em cultura, e resolveu fazer uma fábricazinha, uma lojinha de molduras. Ele e o sócio dele, que era o Nunes. Isso, em 55, essa galeria, essa portinha na Rua Ébano Pereira foi aberta, com o nome de Cocaco. E essa molduraria era uma coisa mínima, equivalente a um quarto, né? E aí, no fundo, uma pequena oficina. Mas o espaço era muito pequeno. Tinha lá um balcão com mostruário lá das molduras e duas paredes, onde ficavam os quadros que estavam sendo moldurados dos artistas modernos, que já começaram a se concentrar aí, né? De modo que passou a ser um ponto, e do lado tinha o bairro do Jockey, que era um bar pé sujo, né? E no fundo do qual tinha uma dependência do Jockey, eles faziam um bookmaker, um local de apostas, né? De pessoas que não iam até o hipódromo. Então, ali era o ponto. A galeriazinha do Enio, que nessa altura depois passou até como sócio o Manuel Furtado, catarinense, que estava aqui, e o Enio foi o capitaneou essa reunião dessa gente. Ele vinha do Rio, já com contato com alguns artistas modernos importantes, e trouxe uma nova mentalidade, que se juntou
com aquele pequeno grupo que veio lá da garagia da Violeta, com ela, inclusive, e esse povo todo passou a se reunir ali, mesmo antes de ser galeria, porque ela se caracterizou como galeria de arte, com o mesmo espaço, só um pouco modificado, aí em 57, quando ela já era há muito tempo o ponto de reunião. Inicialmente com o pessoal mais antigo. Bacum, Nilo Previde, Alcides Xavier, eu próprio, e bom, tinha o Garfunkel também frequentava, o Alcides Xavier, eu já falei, o Werner Hering, o Tomás Walterstein, a Helena Bong depois, num segundo tempo já chegaram o Luiz Carlos Andrade de Lima, o João Osório, o Calderari, e o grupo grande. E também ela passou a ser um ponto de encontro muito grande de todos do grupo intelectual mais moderno. Né? Aí você tinha lá o Wilson, o Riuapa, estava lá o Valor Marcelino, que era um grande agitador, estava lá o Galvo Flores de Sabrito, um belíssimo poeta, o Aurélio Benítez, o Silvio Bach, o Aderval Fortes, o Mondinho, que fazia parte desse grupo desde o governo, Eduardo da Rocha Limon, crítico de arte, e lá aparecia também o Ed Franciose, o Dino Almeida, que dava muita força no jornal, e afinal era um grupo bastante grande que se reunia ali, né? O Nelson Faria de Barros, que tinha uma coluna de social também, o Ed Franciosa, já falei, eu acho, Lourenço Xavier, o Santoro, fotógrafo, Cilila Luz, uma cronista social que deu muita força para os artistas modernos do Paraná, como cronista da Última Hora, onde estava também o Ademalzinho. E aí depois veio uma segunda geração, que eu chamaria, também de artistas que foram chegando, não? E foram se reunindo ali. Eu, entretanto, em 1959, meados de 59, consegui uma bolsa de estudo em Paris, através da dona Helena Garfunkel, esposa do Paul Garfunkel, nosso companheiro de lutas, e fui para Paris como bolsista. E lá fiquei durante 2 anos e meio, e durante esse período, então, eu não participei ativamente de nada aqui. Né? Quando eu voltei, já em meados de 61, a coisa já tinha se modificado bastante, porque antes de a minha ida, ocorreu aquele hoje famoso, movimento de renovação paranaense, que foi uma briga que nós, exatamente o grupo que estava na COCACO, promoveu durante o 14º Salão Paranaense de Belas Artes. Porque o salão é um salão acadêmico, com um júri, baralho marcado, já por antecipação já sabia quem era que deveria ganhar o grande prêmio, que era a medalha de ouro, ambicionadíssima. E é preciso dizer, entre parênteses, que havia pouquíssima possibilidade de exposição. Os artistas não tinham galeria de arte em Curitiba. A única porta de entrada para o público era o salão de arte, que na época era o Salão Paranaense, desse período aí, e também o salão do Clube Concórdia, chamado Salão de Primavera,
que foi o primeiro a dar lugar, embora fosse um clube muito conservador, foi o primeiro que deu espaço para os artistas modernos, graças à presença lá do Piloto, que era um intelectual, e do Geraldo Alckmin, que era meu colega de direito, mas também um poeta e um homem de letras ligado muito, e que deram condição de que os modernos tivessem aceitação também nesse Salão de Primavera. Mas o grande troféu seria o Salão Paranaense, e esse era inacessível, porque era domínio total dos artistas convencionais, acadêmicos, que se sucediam sempre com as mesmas coisas. Não? Fernando, e como é que foi chegar lá de Paris com esses trabalhos como esses que a gente está vendo aqui, né? O No Composto... Não, isso foi lá já. Isso, você já começou a desenvolver isso lá em Paris. Né? Então, como é que foi essa história do desenvolvimento do seu trabalho? Qualquer, o que eu fazia antes de ir, tinha qualquer talvez algum toque cubista, não sei por quê. E um artista carioca, que era meu amigo, que tinha sido aluno do André Lotte em Paris, me disse, olha, eu acho que eu posso conseguir que ele te receba lá, porque ele já está muito velhinho, não está pegando mais quase aluno, e aí conseguiu que eu tivesse acesso à academia do André Lotte. Realmente fui lá. E ele era um cubista, era o grande teórico do cubismo. Ele tinha feito os livros mais importantes sobre o movimento cubista, pós-cubista, e, de certa forma, eu fui atraído e comecei a trabalhar lá com ele, não, no regime de trabalho diário, não? Embora ele só comparecesse uma vez por semana. Tinha um assistente dele, que era um russo, um pequeno pintor, muito semelhante ao Lotte, né? Era um apreciador e copiava, inclusive, o Lotte, que cuidava do ateliê e atendia curioso. Tinha um modelo de nu, toda semana diferente, e tinha também, você podia também fazer natureza morta, podia fazer o que você bem quisesse, mas sempre a partir da natureza. Né? E de segunda era de manhã, das 9 a meio-dia. De segunda a sexta, você pintava, desenhava, depois pintava. Inclusive, isso já conversamos outra vez e eu acho bom tocar isso, principalmente para o pessoal de Belas Artes. Naquela época, não só aqui os acadêmicos, como muitos dos artistas, inclusive o Lotte, consideravam o desenho um prévio da pintura. Né? Isso só foi modificado muito tempo depois, quando o desenho adquiriu identidade própria, passou a ser fim, não ser caminho para. Né? Mas nesse tempo ainda era habitual, lá no Lotte, que a gente desenhava, fazia uma série de sketches, de desenhos, e depois, a partir disso, então você pintava. E na sexta-feira, então, vinha o professor Lotte com aquele mau humor francês, já bem velhinho, e passava em revista todos os alunos, um por um, né? Dava uma esculhambação total. É exatamente aí. Está muito boa. E uma coisa muito curiosa é que nessa sexta-feira, pessoas que não eram alunos pagavam como se fosse o cinema.
Compravam o bilhete e poderiam ficar em volta assistindo a aula de correção. Que na aula de correção é que ele dava a grande aula, né? Era um discurso, né? Era um teórico maravilhoso, esculhambava com a gente de todo jeito, mas arrasava. A única coisa melhorzinha que eu ouvi em todos os quase 3 anos que eu fiquei com ele, um dia ele olhou um trabalho meu e disse: Monsieur Velouzou, vous commencez à voir déjà quelque chose. Está começando a ver alguma coisa. Foi o máximo. Mas nesse meio, já dos anos 60 para diante, eu comecei a me encantar com a pintura abstrata. Inevitavelmente, em Paris, eu estava vendo pipocar, ou já pipocado até, porque já não era coisa tão nova, todo o movimento da École de Paris, tudo aquilo, e os pintores que me impressionavam bastante, eu comecei a admirar e ver museus e exposições individuais e grandes exposições comemorativas daqueles artistas, comecei a me encantar e comecei a fazer pintura abstrata em casa, porque se eu fizesse pintura abstrata, o Leandro me botava para fora. Esse aí foi do início. Essa obra depois ganhou o prêmio Medalha de Ouro, famosa medalha que todo mundo corria atrás, no Salão Paranaense de 61, quando eu cheguei. Era a minha maneira de expressão que, quando eu voltei, eu já vim mostrando isso. As minhas obras cubistas nunca foram expostas, na verdade, nem lá, porque eu, antes de sair, eu fiz uma exposição em Paris. Eu conheci no que era, na época, um escritório comercial do Brasil em Paris. Posteriormente, já se faziam algumas exposições lá e, posteriormente, passaram a tratar aquele espaço como uma galeria de arte que passou a se chamar Galeria Debré, né? Mas na época que eu fiz não tinha ainda nome de Galeria Debré, era Ofício do Brasil. Aí eu fiz uma exposição, mas já só mostrei as obras abstratas. Já não mostrei as cubistas. E aqui, quando eu cheguei, Fernando, praticamente não já mostrei as coisas abstratas e, desde então, a minha linguagem foi sendo essa, com algumas modificações no decorrer do tempo. Fernando, aproveitando a deixa de Paris, eu queria saber como que foi a experiência de trazer algumas ideias e visões de mundo, né? Porque quando você viaja para algum outro lugar, conhece outra cultura, você ganha bastante de experiência com isso, né? Como que isso adicionou na sua pintura e também nas suas ideias na hora de entrar nessa área de gestão cultural aqui no Paraná? Bom, foi realmente um aprendizado maior do que tudo que eu tinha feito na vida, né? A oportunidade de estar, na época ainda, Paris era o centro cultural do mundo, não tem a menor dúvida, né? E aí, eu realmente era um mocorongo, né, de Curitiba, um rapaz que, embora frequentasse muito o Rio de Janeiro, que minha mãe morava no Rio a vida inteira, eu ainda era muito curitibano, né? Então, realmente foi um choque, me chacoalhou bem, né? E outra coisa, também não podia fazer uma grande vida lá, porque eu tinha uma vida de estudante bastante apertada, né? E, com isso, realmente, as perspectivas não eram tão grandes. Mas, mesmo assim, eu tinha um carro velho, e viajei pela Europa quase toda,
dentro do museus, galerias, e usufruindo disso que você acabou de falar, que é o aprendizado do viver, né? Viver novas experiências, novas gentes, novos hábitos, ter a maneira de tratar as pessoas, né? Sair daquele ambiente provinciano, em que você é conhecido, que tudo é mais fácil, e ter que meter a cara para apanhar, para poder aprender as coisas e poder sobreviver, enfim. Não? Então, eu acho que a experiência é válida para qualquer artista que tiver oportunidade. Naquele tempo, muito pouca gente podia viajar. Hoje é facílimo, né? Hoje se viaja muito e muita gente teve já a oportunidade de estudar fora, de ter um aprendizado, fazer mestrado em universidades no exterior, e a coisa se tornou bem diferente do que era naquele tempo, né? E, então, a minha volta foi realmente mexer um pouco com a turma toda aqui. Né? Nessa altura, já a estrutura de poder, vamos chamar assim, na área cultural já tinha sido transmitida para o nosso grupo. O Enio já era o diretor de cultura, o governador do estado era o Ney Braga, que era nosso amigo, tinha estado, inclusive, lá em Paris, na minha casa, fez questão que eu viesse também participar do Departamento de Cultura na época, e desde então eu comecei a dividir, né, com certa dificuldade, porque a função pública te ocupa muito tempo, se você realmente se dedicar a ela, né? E eu me vi um pouco repartido, porque eu tinha uma grande necessidade de ser um artista, que isso estava já no meu âmago, né? Eu sempre digo, as pessoas escolhem a profissão. Quero ser dentista, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser especialista em qualquer outra coisa, quero ser agrônomo, mas a arte não. Ela que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos. E eu fui escolhido e achei que tinha obrigação de dar o meu quinhão. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia um pouco obrigado, não é obrigado, me sentia com um desejo de colaborar dentro das minhas possibilidades na cultura como um todo, né? E aí eu já tinha muitas ligações com o pessoal de teatro aqui, já antigas, e essas foram se consolidando cada vez mais, e o meu trabalho lá no departamento se ampliou bastante, porque nós lidávamos com folclore, com teatro, com música, com os festivais de música, e eu me senti muito bem nesse mundo de administração pública de cultura. Sempre com dificuldades imensas, porque nunca tem dinheiro, sempre a cultura é a última, é o que sobrou. E no início, inclusive, não era a Secretaria de Cultura, como deixou de ser novamente, era a Secretaria de Educação e Cultura. Então, eu sempre dizia que a cultura era o chacal que comia o resto do leão. Porque quando eu ia solicitar verbas e tal, sempre a resposta do burocrata das finanças era sempre a mesma. Vamos ver se esse ano sobra alguma coisa para eu passar para vocês. E assim nós íamos tocando. Depois me botei na cabeça, que eu já tinha essa ideia há muitos anos, de criar um museu de arte. Aí já esse é outro capítulo, não? Já não é mais a trajetória do artista. Exato, Fernando. Então, para voltar a esse nosso assunto aí da trajetória desse cabeludo aí que nós estamos vendo, eu queria... Do ponto de vista de trajetória, Lília, acabou que eu participei de mais de 300 exposições
entre exposições coletivas e salões de arte em vários pontos do Brasil, e fiz várias individuais, inclusive uma em Paris, uma nos Estados Unidos, próximo ali de Cincinnati, em Middletown, numa universidade. Fiz depois exposição em Berlim, uma individual, e participei depois, envolvido, fiquei como administrador de arte, crítico de arte, tudo que foi a vida me impôs, não correr atrás, virei até museólogo, sem ser, e eu acabei, como eu ia contando, eu acabei dedicando muito a essa parte. Inclusive, fui membro de júri de salão aos montes, mais de 40 salões do Brasil inteiro, em Minas, em Porto Alegre, no Rio Grande, em Santa Catarina, né, por aí afora. E também aqui, então, muitas e muitas vezes. E aí é algo que não é muito simpático para um artista quando você se vê colocado nessas situações de julgador, de coisa, porque, afinal, o salão sempre foi, o Salão de Arte, uma das formas do artista provinciano poder mostrar sua obra. Mas, realmente, a arte não, ao se confrontar um artista com outro, não é uma corrida de cavalo, nem 100 metros rasos, que tem o primeiro, o segundo, a medalha de ouro, de prata, de bronze, e eu sei lá o quê. Eu acho que é um conceito que também tem que ser revisto, né? É muito difícil você dar nota. Sim. As obras de arte, cada uma é ela própria, não pode ser confrontada, não pode ser comparada, nem muito menos medida. Exato. E, ao mesmo tempo, essa tua atuação, né? Eu até dei uma olhada no teu currículo, é difícil achar no teu currículo um ano que você não participou dessas comissões, né, julgadoras, tanto de editais, certames, salões, enfim. E, ao mesmo tempo que é difícil julgar, você também abriu espaço para uma infinidade de artistas novos. Bastante, muito, muito. Disso eu realmente nunca fui egoísta. E te digo mais, isso é o testemunho aí de todos que participaram os jovens da época, aí dos anos 80, ou 70, 80. Eu abri, quando acabei diretor do Museu de Arte Contemporânea, eu abri as portas para todas as coisas que estavam acontecendo, aos artistas realmente contemporâneos que estavam chegando e empurrando os modernos já para o passado, e sempre incentivei, inclusive, coisas que eu pessoalmente não faria nem gostava, mas que eu sabia que deveriam ter seu espaço, caso contrário, eu estaria fazendo exatamente o que fizeram conosco. Então, eu me esforcei sempre nessa parte pública da minha vida para ser o mais possivelmente justo. Claro que, às vezes, você é um ser humano que, volta e meia, escorrega e pode ter uma animosidade, uma má vontade com alguém. Aí, esse pecado provavelmente tive e me penitencio. A minha carreira de pintor sempre procurou estabilizar uma linguagem pictórica, porque eu acho que uma vida não é suficiente para você fazer uma boa sequência de obras de arte. Algumas galerias, alguns vendedores de arte gostam muito que os artistas têm o fases. É uma espécie do prêt-à-porter.
na arte, né? Ficam contentes quando o cara tem uma nova fase, de preferência todo ano, como o lançamento do Dior, etc., né? Não é o meu caso. A minha linguagem foi construída muito devagar, é a minha maneira de trabalhar, sempre foi lenta, não produzo pintura em esteira rolante. Às vezes, levam períodos que eu não trabalho, que há um momento de plantar e há um momento de colher na arte, em todas as artes. Na literatura, principalmente, você tem que pensar muito, de repente sai a obra. A pintura é assim, se você for um cara que faz quadro para vender e que muda cada estação para se botar no figurino da época, aí então você não vai ser um artista, vai ser apenas um fabricante de quadros para vender. É Exato, Fernando. Eu vou O aproveitar artista, agora, eu depois que a quero que gente. vocês falem também, né? Vocês não estão Isso, questionando. eu vou aproveitar aqui o momento que a gente já falou um pouco da tua trajetória, enfim, de artista, e vou passar para aquele nosso segundo bloco e falar dos estudantes de arte, né? E até do Fernando Veloso, estudante de arte. E, para isso, eu vou aproveitar aqui esse momento para chamar mais gente para essa nossa roda aqui, porque eu convidei várias pessoas, vários artistas, vários estudantes, para fazer um depoimento curto do que é ser um estudante de arte. E é isso que a gente vai ver agora aqui, esse pequeno vídeo, ele dura 7 minutinhos, então vou compartilhar ele com vocês agora, com o Fernando. Foi transformador estar num espaço coletivo de potência artística. Ser um estudante de artes foi compreender e conceber as resoluções expansíveis das situações. Como fui ser um estudante de arte? A arte nos permite ser o eterno aprendiz. Eu continuo aprendendo com ela todos os dias. Ser estudante de arte foi terapêutico e libertador para mim. A morte de mitos leigos, a construção de mitos equivocados, destruídos depois. Desafiou o meu ver, o meu sentir e o meu falar. Oi, Lilian, tudo bem? Para mim, ser estudante de arte foi começar uma caminhada sem fim. Beijo. Como foi ser uma estudante de arte em 10, no máximo 10 palavras? Desafio, conquista, aprendizado, conhecimento, frustração, estudo e aprender a olhar. Bom, minha passagem pela escola, pela faculdade de artes, foi um pouco decepcionante, mas não deixou de contribuir para a minha formação como artista e professor artista. Estudar arte foi um recomeço, um processo de desconstrução, reinvenção. É desafiador, político, é estar em constante conflito. Foi absorvente, inventei-me no coletivo. A Belas, bom, foi um período importantíssimo para mim. Eu aprendi muito, desenvolvi, descobri habilidades que são fundamentais para o trabalho que eu executo hoje. Ser um estudante de artes é receber uma paleta enorme de linguagens para aprender a usar. Foi intenso. Procedimentos técnicos, vivências interpessoais. Para uma analista de sistemas, estudar arte foi simplesmente libertador. Foi descobrir que eu não preciso provar nada, mas continuar tentando.
Ser estudante de arte foi muito bom, mas ao mesmo tempo desafiador, porque estava muito além daquilo que eu esperava. Não só estudei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, como estudo arte até hoje. A medicina e a arte são irmãs. A medicina cuida do corpo e a arte da alma. O intelecto e o espírito são os meios para o equilíbrio e a sanidade. Yara Baptista. Eu imagino que o artista seja um eterno estudante de arte, né? Foi libertador. A arte é livre e assim incita liberdade. Então, a arte para mim, estudar arte para mim possibilitou uma ampliação de uma visão de mundo, né? Uma visão histórica, sensibilizatória, política dessa arte. E também hoje combina num local de fala. A arte para mim é um local de fala. Construir junto com amigas, amigos, encontros, minha percepção da arte. Foi uma experiência ao mesmo tempo complexa, mas também muito reveladora. Ednadut, Anu, Resyof, Omak, criar para transcender. Eu me sinto ainda estudante. A faculdade foi um tempo encantado e acolhedor. Foi bastante intenso, porque foi quando eu entendi o que significa dizer que a arte é uma coisa mental. Ser estudante de artes, 7 de junho de 2020, ainda ter esperança de liberdade. E tentar fazer algo, né? Para recuperar. Foi na teoria da arte que eu encontrei a prática da minha vida. Fazer artes mudou a minha forma de ver o mundo, transformou profundamente o meu olhar. Estudar arte foi aprender a escutar, a observar e a pensar, resultando numa realização profissional. Eu sou Cleverson Oliveira, tenho 48 anos e estudo arte há 44. A arte, para mim, é comunicar com o incomunicável. Ser aluna da Belas. Usava uma nuvem no cabelo, símbolo de constante transformação. Estar no olho do furacão e procurar o melhor ângulo. Se não achar, dançamos com o vento. Inquietação, ruído, busca, norte, existência, humanidade, mundo. Reconhecimento, recolhimento, expansão. Responsabilidade social, eco, dimensão. E Fernando, então esse pessoal todo topou aqui participar dessa nossa live, enfim, nesse momento que a gente não pode se encontrar, a gente se encontra desse jeito, né? É bom ver todo esse desfile de várias idades, de várias situações diferentes, e todos com o mesmo espírito de enfrentar as dificuldades e fazer sua obra. Aliás, sobre essa parte, nós praticamente no primeiro bloco já esgotamos, né? Porque eu já falei da Belas Artes, das dificuldades do ensino, e, na verdade, para complementar mesmo esse assunto, só mais alguma coisa que seria
a dificuldade de viver da arte, não? Que é um problema que atinge quase todos os artistas. Infelizmente, há um número grande de artistas de ótima qualidade que poderiam estar sobrevivendo, pelo menos, do seu trabalho, que não conseguem, porque, infelizmente, a sociedade como um todo está muito pobre, muito atrasada, com pouquíssima educação, pouquíssima cultura, e não é uma consumidora de arte, como seria de se esperar no século XXI. Né? Mas sempre foi assim, e olhando já esse povo todo que nós falamos aí durante todo esse tempo, a dificuldade sempre foi a mesma. Quase a grande maioria teve que ter uma segunda opção de trabalho como professor, que tem muito a ver, enfim, está muito ligado. E, ou fazendo outras coisas, ou se dedicando à publicidade, que roubou grandes talentos, inclusive. Né? E por aí. Né? Ou pessoas que têm condições financeiras para bancar o seu trabalho até onde bem quiser. Mas a maioria realmente acaba, muito se perde. Há uma quantidade imensa de artistas que começaram a trilhar esse caminho naquela época e que ficaram pelo meio da estrada. Né? Foram fazer outra coisa, se desgostaram, e é uma pena. Mas a vida é assim. Fernando, aproveitando essa dificuldade que você falou, né, de ser artista, quando você era estudante e teve esse problema com os discípulos do Andersen, né, dessa meio que padronização de pintar paisagem e etc., como que foi, além desse problema de ser, dessa dificuldade de ser artista, como que foi enfrentar e tentar fazer algo diferente do que já era proposto? É difícil, né? Porque você primeiro está num ambiente desfavorável. Né? O professor Davi Carneiro foi um magnífico professor, deu arquitetura analítica. Né? Na verdade, seria história da arte, mas naquela época o que se dava era do passado remoto. Né? Era a Grécia, eram os assírios, babilônios, né? Chegar em Roma e olha lá. Né? Muito raramente se chegava ao classicismo. O currículo era esse. Né? O professor Lopes foi professor de modelagem, depois ele sucedeu justamente o Turim, que deu só o começo do primeiro ano, e depois já faleceu. E o grande Viário aí, nosso pai aí do começo dessa luta toda, pelo qual guardamos sempre nós, todos os discípulos e amigos, um grande amor por ele. Foi um personagem brilhante, magnífico na vida artística paranaense, que, infelizmente, o Constantino Filho conseguiu preservar a obra e ter um museu com o nome dele. Aqui nós, saindo da aula da Belas Artes, olha só a roupa dos artistas da época, eterno gravata. Na Rua 15, ele era o nosso amigão. Né? Aí está com o Domício Pedroso e o Renato Pedroso, que fazia escultura, o Domício fazia mais pintura, desenho, e eu lá, todos engravatados de terno. Era o tempo, né? Aí uma inauguração de uma das várias salas Miguel Macum que já existiram. Essa era na lateral da Biblioteca Pública.
em homenagem ao Miguel Bacum, você tem aí o João Osório na ponta, o Calderari, o Viaro, eu, Mário Rubinski e Érico da Silva. E aqui no cavalete o quadro feito pelo Viaro do Bacum, que é a coisa mais Bacum que existe. Ele retratou a alma do Bacum nesse quadro. É maravilhoso. Está lá no museu ainda hoje. Aqui. Eu acho que a gente podia, então, aproveitar esse momento e abrir para perguntas. Quem gostaria... O pessoal está meio aflito, querendo... Exatamente. O Paulo Reis tem uma pergunta aqui. Ele já tinha me ligado hoje para saber se ele podia perguntar, né? E pode, né, Paulo? Vamos lá. Gostaria que o Fernando Veloso nos relatasse aquele episódio do julgamento do Salão Paranaense na Biblioteca Pública, no qual o júri foi considerado meio severo e o Fernando pegou obras expostas do MAC USP em exposição lá e as fez passarem como obras a serem julgadas naquele salão. Vai lá, Fernando, conta para a gente. Paulo, não pode contar isso. Acho que já prescreveu, né? O João aprontou com você. E como é que foi? Eu não sei essa história aí, não. Não sabe essa história? Como que pode? Estava vendo uma exposição do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, que foi cedido pelo Walter Zanini, na época era o diretor do MASP, no Museu do MAC, não do MASP, do MAC, viu? E estava rolando no andar de baixo da biblioteca, que era feito o Salão Paranaense, e a exposição era em cima. Eu e o João que tinham montado, inclusive. E tinha tudo, tinha Kandinsky, era uma coisa de louco. Eu e o Enio trouxemos essa exposição de São Paulo numa Kombi do Departamento de Cultura, caindo aos pedaços, sem seguro, em caixotes. O motorista era o velhote que mal enxergava. Nós trouxemos essa coleção cedida pelo Zanini, que valeria milhões de dólares. E essa exposição, entre outros, tinha um pequeno quadro verde do Chagall. E estava exposto no andar de cima da biblioteca. E embaixo estava correndo esse júri que era predominância de júri de fora, estava estraçalhando o pessoal da casa aqui. E aí nós ficamos meio incomodados com aquilo, o júri rolando lá e tal, e o João subimos, tiramos da parede Chagall e foi recusado. Caraca! Não digo quando foi isso, nem quem eram os membros do júri. Tem coisa que nem que me prendam. Isso já mostra um pouco também essa... Há momentos que você não resiste. Nossa! Que maravilha, Fernando, que maravilha. Isso é essa defesa dos artistas que a gente estava falando há pouco tempo atrás também, né? Quando você comentou que o artista tem que ser esse multiprofissional mesmo ainda aqui no Brasil, né? A gente não consegue só viver da carreira artística, né? Até porque os melhores artistas, do modo geral, são os que têm uma obra de mais difícil entendimento para o público, o grande público, né? Como os cineastas também, os cineastas melhores se submetem a apresentar seus filmes em salinhas secundárias ou alternativas, né? E os grandes cinemas só têm lixo e
filmes de consumo, né? E a arte também. Quantos grandes artistas se perderam que não tiveram oportunidade de apresentar as coisas? Aí cabe ao Estado dar uma certa proteção, não um paternalismo, não. Teve uma autoridade até que ocupava na época um cargo na área cultural que telefonou para mim um dia e dizendo que a filha estava fazendo um trabalho escolar, e queria saber se eu tinha alguma coisa sobre um artista, como é mesmo, minha filha? O tal de Botticelli. Um tal de Botticelli. Eu tenho ainda uma curiosidade, Veloso. Teve um outro também muito importante, que foi uma exposição patrocinada pela Globo, de modo que pessoas que nunca aparecem, uma alta autoridade que teve que foi assistir, né, a exposição do Segal, promovida já pelo filho dele, que criou o Museu Segal e tal. Na parte de baixo ali do Teatro Guaíra, eles faziam muita exposição. E aí, ao chegar, acompanhado de outras autoridades, perguntou: o artista está aí? Dá para escrever um livro sobre essas histórias. Não é? Merece, merece. Veloso, eu ainda tenho uma curiosidade para saber. Numa outra ocasião, estava se distribuindo um prêmio, que havia uma revista que era distribuída nos aviões, e cada capa era uma pintura de um artista, não? E paranaense, porque essa revistinha era distribuída nos aviões, mas era feita aqui. E aí tinha um apresentador todo empolado, com aquela voz microfônica e tal, porque no final dessa campanha eles resolveram dar um troféu e tal para cada pessoa que teve a sua obra na capa, né? Aí ele começou a chamar fulano, e lá pelas tantas, entre todos, tinha o Viário, que já estava morto há muito tempo, né? Aí, quando chamou o Viário, como se ele estivesse ali, né? O artista Guido Viário, aí eu não aguentei, gritei de lá, cemitério municipal, quadra 33, que nem era, né? Chutei. Aí foi uma gargalhada geral. Temos uma pergunta aqui do Fábio Veloso. Olha lá, ele pergunta para você como foi ser artista plástico pintor na ditadura. Para mim não foi muito difícil, porque o artista abstrato não criou nenhum problema com ninguém. Aqui é uma história, se vocês querem mais coisas do gênero, tem uma passagem que eu acho que deve ser, é preciso que seja dita os nomes de todas as pessoas. Durante a ditadura, foi comandante da 5ª Região Militar um general que era pintor. E ele usou a sua condição de general comandante para fazer uma exposição na biblioteca pública, que ele não solicitou nem nada, ele simplesmente foi, compareceu lá na Secretaria de Educação, que mandava, e disse que ele ia fazer uma exposição, dizendo tal, assim, no andar tal, e fez a exposição. E, como era de se esperar, os quadros eram o preço de um Anderson na época. Uma pintura horrorosa, acadêmica. E na inauguração foi uma correria. Todo mundo que estava meio correndo preso, com medo da ditadura e dos milicos, foi correndo comprar, deputados, secretários industriais, foi uma correria para comprar. E conta a história que um político, que era na época presidente da Assembleia, chegou muito atrasado no local
e já estavam quase todos vendidos e tal, mas tinha um coronel, que era ajudante do general, que fazia uma espécie de marchand, que fazia as vendas e tal. Aí a tal autoridade correu para o tal marchand e disse: olha, eu quero três quadros. Aí o coronel marchand disse: o que é que o senhor quer? Paisagem? Não, me dá sortido. Igual salgadinho de festa. General Aragão. Me vê qualquer um aí para viagem. General Aragão. E pretendia, digo mais, né, porque era conselheiro da Fundação Teatro Bahia, ele queria levar em cena um livro que ele tinha escrito, que se passava durante o Império Brasileiro, e que ele queria os cenários. Isso eu ouvi, hein? Eu estava lá. Ele queria que o cenário não fosse de papel, fosse de granito. As colunas do palácio, que seria o ambiente da peça. General Campos de Aragão, escrevam aí. Anotado. Não deu. Vamos falar a verdade. O poderio que a arte paranaense teria como antirrevolucionária era tão sem significado que ninguém se incomodou com os artistas. Inclusive, artistas que tiveram obra retirada em exposição no Rio, tirada da parede, de salão, expuseram aqui sem ninguém tomar conhecimento. E do grupo que vocês viram aí, do qual eu falei durante todo o tempo, quase todos eram comunistas na época. E uma boa parte deles chegou a ser presa. E é uma coisa, isso é uma outra coisa que, no fundo, chega a ser até ter um pouco de graça, na verdade, porque é tão incoerente, tão estranho, que a direita no Paraná queria pintura convencional, conservadora, e a esquerda queria pintura moderna, exatamente o contrário dos figurinos dos bolcheviques, que odiavam, perseguiam, matavam os pintores modernos, e a arte comunista, que era totalmente babaca, uma porcaria, exatamente igual à arte dos pintores acadêmicos da época. Então, aqui nós conseguimos ser ao contrário. A esquerda é que proporcionava o avanço na arte contemporânea e moderna. Por isso que essa história tem que ser contada. Então é isso, as histórias são essas, tem muitas outras que a gente vai, aos poucos, retirando, mas eu acho que cumprimos nosso dever de plena prisão preventiva aqui. Exatamente. Pandemia cultural. Conseguimos nos encontrar todos, né? Todos que estão aqui assistindo a gente, o Veloso, maravilhoso. Que tenha servido para alguma coisa, pelo menos para divertir. Serviu muito, muito. Temos um comentário. A arte é para divertir, é para alegrar, é para fazer bem, não é para sofrimento. Pode ser fruto do sofrimento, mas ela não é feita para sofrimento. Né? Olá, um ex-aluno meu. A arte é do bem. Arte do bem, exatamente. Luiz participou de uma transcrição de entrevista sua, Veloso, que eu fiz há muitos anos, e ele participou. Então, estamos aqui com gente que gosta de você e gosta da sua história lá. É bom. Felizmente, eu ainda tenho uma memória muito boa e até me admiro, porque eu fiz tudo que não poderia ser feito.
E o que não se indica, né? Não vamos indicar isso aqui também. Que prova que talvez o castigo seja ficar velho. Exato. Precisamos de mais vida, né, Veloso? Mais vidas de arte. Queridos, todos aqui estão... Um prazer muito grande estar com todos. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, discreta ou não. Senão, encerramos. Isso. Está todo mundo dizendo que é uma delícia. Obrigado, Lília. Obrigado, Ramel. Foi um grande prazer estar com você. Nós que agradecemos muito, Fernando. Você... Até uma próxima oportunidade. Exato. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Queridos todos, tchau. Tchau, querida. Um beijo. Abraço. Abraço, Ramel.